E aí, pessoal que estuda matemática, tudo bom com vocês? Comigo mais uma vez, tá tudo ótimo. No vídeo de hoje, vamos fazer uma introdução à estatística, esse assunto que cai muito, mas muito mesmo no Enem, em vestibulares e em vários concursos. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Antes, vamos rever o que é estatística, né? Esse assunto. Estatística é uma parte da matemática que cuida dos métodos, das técnicas de coleta, organização, resumo, apresentação e análise de dados. É uma área da matemática tão importante, mas tão importante, que existe uma graduação específica para estatística. Da mesma forma que você faz faculdade para direito, para medicina, para matemática, você pode fazer uma faculdade só de estatística, né? Fazer sua graduação em estatística. E depois, se quiser, você pode fazer um mestrado só em estatística, um doutorado só em estatística, por aí vai. É uma área enorme da matemática. Tem algumas palavrinhas muito importantes que vocês precisam saber quando for fazer uma questão de estatística. Vocês podem encontrar a palavra como população-universo. População-universo é o conjunto dos elementos que vai ser estudado. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, se a gente está fazendo uma pesquisa com os eleitores de uma cidade, para ver quem vai ser eleito prefeito, vereador, ou alguma coisa dessa cidade. Então, os eleitores dessa cidade faz parte dessa população, o universo. Só os eleitores, já que a gente está fazendo uma pesquisa sobre os eleitores, certo? Outra palavrinha importante, vocês vão ver, é amostra, é uma parte desse universo. Não é muito viável, por exemplo, uma pesquisa para presidente. Não é muito viável você pesquisar e perguntar a cada pessoa do Brasil, né? A gente tem milhões de pessoas. Então, a amostra é uma parte desse universo que a gente retira para fazer essa pesquisa. Pegar o mesmo exemplo aqui desses eleitores da cidade, imagine que você faça uma pesquisa com 3.000 eleitores para saber quem ele vai votar para prefeito. Então, esses 3.000, essa parte que você retirou dessa população, é a nossa amostra, ok? É o nosso espaço amostral. Então, resumindo, população é todo mundo que a gente vai estudar e a amostra é uma parte selecionada dessa população, ok? Outra coisa importante são as variáveis. As variáveis são os dados, né, e os aspectos que a gente vai investigar. A gente tem basicamente dois tipos de variável. A variável qualitativa, que é um atributo, ou uma qualidade, ou uma preferência. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa e lá na sua pesquisa está perguntando sobre o sexo da pessoa. Ou então está perguntando sobre a cor dos olhos, ou qual o grau de instrução, ou uma preferência musical. Ou seja, é um atributo daquela pessoa, ou é uma qualidade, ou é uma preferência. Mas também as variáveis podem ser quantitativas, quando você puder expressar aquele resultado em números. Por exemplo, a altura de uma pessoa. Você vai pesquisar, a pessoa vai colocar um valor lá, 1,70, 1,72. O salário, a pessoa vai colocar o número que representa aquela quantidade de salário, o número de habitantes de uma cidade, ou então a pesquisa sobre a idade das pessoas. A pessoa vai lá e coloca o número. Então, resumindo, os dois tipos de variáveis pode ser a qualitativa, que está relacionada à qualidade, por isso qualitativa, ou quantitativa, que está relacionada à quantidade, né? Algo que pode ser expresso em números, ok? Tanto a variável qualitativa como a quantitativa, ela ainda é subdividida. Então, as qualitativas, ela pode ser divididas entre nominais e ordinais. Aí as quantitativas podem ser divididas em discretas ou contínuas. As nominais, as variáveis qualitativas nominais, elas não têm uma ordem hierárquica, por exemplo. A gente sabe que variável qualitativa representa uma qualidade, né? Então, nominal não tem uma ordem. Por exemplo, se perguntar o estado civil da pessoa, pode ser casado, solteiro, viúvo, divorciado, não existe uma ordem. Já ordinal, já vem o nome de ordem, pode se estabelecer uma ordem. Aqui, por exemplo, tá, você vai fazer uma pesquisa sobre o nível de colesterol da pessoa. Ele pode ser deficiente, ele pode ser baixo, ele pode ser aceitável, ele pode ser alto. Como a gente viu também, tem o grau de instrução, poderia ser ensino fundamental, ensino médio, graduação, mestrado, doutorado. Ou seja, se tem uma variável qualitativa e você pode colocar ela em uma determinada ordem, ela é ordinal. Outro exemplo, nível de satisfação do presidente. Pode ser ruim, regular, bom, ótimo. Então você pode escalar, certo? Você pode colocar uma ordem nela.
A quantitativa, ela também é dividida em duas, né? Discreta e contínua. A discreta, por exemplo, poder colocar um número inteiro, por exemplo, a pesquisa número de filhos. Você coloca lá, eu tenho um filho, não tenho nenhum, tenho dois, tenho três, tenho quatro. Ou seja, você consegue colocar um número inteiro. Já as contínuas, não é um valor inteiro, é um valor quebrado. Por exemplo, a idade da pessoa. Você pode botar, eu tenho 15 anos e 6 meses, a altura 1,72, o nível de colesterol em casas decimais. Já isso você não pode fazer, por exemplo, com o número de filhos, né? Você não pode dizer eu tenho 2 filhos, 3. Ou você tem 2 ou você tem 3 filhos. Você não vai tirar um pedacinho do seu filho, né, para responder a pesquisa, ok? Então, aqui é esse quadrozinho, vale a pena você dar uma anotada. Agora vamos ver o foco desse vídeo, que é a frequência. Frequência é o número de vezes que um determinado dado aparece. E a frequência, ela pode ser frequência absoluta, que a gente vai ver daqui a pouco, frequência relativa ou frequência relativa percentual. Vamos ver cada uma delas aqui e ver como elas caem no Enem. Vamos ver primeiro a frequência absoluta, né? Frequência absoluta é o número de vezes que um valor é citado. Já a frequência relativa é o quociente entre a frequência absoluta e o número total de dados. Então, você vai pegar a frequência absoluta e vai dividir pelo número total de dados. E a frequência relativa percentual, você vai pegar essa frequência relativa e vai transformar em uma porcentagem. Vamos ver em um exemplo aqui, esses três tipos de frequência. Está aqui esse exemplo. Vamos considerar um conjunto de 40 mil torcedores, dentre os quais 20 mil são palmeirenses, yes! 10 mil corintianos, 6 mil flamenguistas e 4 mil vascaínos. E aí a gente monta aqui uma tabela. Nessa primeira coluna eu coloquei os torcedores, que pode ser, nessa pesquisa, né? Eles pode ser palmeirense, pode ser corintiano, pode ser flamenguista, vascaíno. Embaixo a gente coloca o total. E aqui a gente tem três colunas, uma sobre frequência absoluta, uma sobre frequência relativa e uma sobre a frequência relativa percentual. A frequência absoluta, como eu falei anteriormente, ela registra a quantidade de vezes que um valor aparece. Nesse caso, a gente está fazendo uma pesquisa sobre os torcedores, né? Então, quantos torcedores do Palmeiras apareceu? Temos quantos palmeirenses? 20 mil. A questão fala que são 20 mil palmeirenses. Então, a frequência absoluta de ser torcedores palmeirenses é 20 mil. Então, para entender a quantidade de vezes que responderam essa resposta lá na pesquisa. Corintiano. Nessa pesquisa foram 10 mil corintianos. Flamenguistas, 6 mil. Vascaíno, 4 mil. E o total, quando você somar as frequências, é para dar o total de pessoas entrevistadas, né? Porque se não der o total, você esqueceu de alguém ou contou alguém a mais. Já a frequência relativa, como eu falei, você vai pegar essa frequência absoluta e vai dividir pelo total de pessoas. No caso, por exemplo, se eu quisesse saber a frequência relativa de ser um palmeirense, eu ia pegar os 20 mil, que é a frequência absoluta, e ia dividir por 40 mil, que é o total. Fazendo essa divisão 20 por 40 e simplificando, eu vou encontrar 1 sobre 2. Lembre, né, na matemática, sempre quando você tem fração, é ideal você simplificar. Então, ia ficar aqui 20 mil em cima e 40 mil embaixo. Cortando esses zeros, ia ficar 2 sobre 4 e simplificando 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é a frequência relativa. Significa que, basicamente, de cada duas pessoas, uma é palmeirense. E a mesma coisa a gente faria para o corintiano. Seria a frequência absoluta sobre o total. Frequência absoluta é 10 mil, o total é 40 mil. Então, ia ficar 10 mil sobre 40. Simplificando, a gente acha 1 sobre 4. Ou seja, de cada 4 pessoas pesquisadas, uma era corintiana. Flamenguista, botando 6 mil sobre 40 mil, simplificando, a gente vai achar a fração 3 sobre 20, ou seja, 3 flamenguistas a cada 20 pessoas pesquisadas. Vascaíno, se botar os 4 mil sobre 40 mil, simplificar, vai ficar 4 sobre 40, dividindo por 4, vai ficar 1 sobre 10, ou seja, de cada 10 pessoas, uma era vascaíno. E se você somar essas frações, é para você encontrar o valor 1, né? Que seria o total dividido pelo total, né? O número dividido por ele mesmo é igual a 1. E por fim temos a frequência relativa percentual. As pesquisas adoram colocar porcentagem, porque é mais fácil de você visualizar do que em fração assim. Em fração, às vezes, dependendo da fração, você não consegue perceber olhando de cara qual fração é maior do que a outra, a não ser se você fizer a divisão. Já em porcentagem, você consegue identificar facilmente.
Para colocar em porcentagem, esse símbolo aqui de porcentagem, quem não viu, veja aqui no card superior um vídeo que fala só sobre porcentagem, que é super importante. Ele representa por 100. Então, se faz essa divisão, por exemplo, 1 sobre 2. Se você dividir 1 sobre 2, vai dar 0,5. Para colocar em porcentagem, ou seja, em porcento, por 100, você vai pegar essa divisão e vai multiplicar por 100. Então, se você fizer, pega a sua calculadora, 1 dividido por 2 dá 0,5, multiplica por 100, ou seja, pela porcentagem, você vai achar 50%. Então, é só pegar essa divisão e multiplicar por 100. Se você dividir 1 por 4, você vai achar 0,25, e aí multiplicando por 100, vai ficar 25. Como você multiplicou por 100, você bota o símbolozinho aqui da porcentagem. A gente diz que é 25%. Mesma coisa, se ele dividir o 3 por 20, você vai achar 0,15, multiplicando por 100, vai ficar 15%. Se você pegar 1 e dividir por 10, vai ficar 0,1, multiplicando por 100, vai achar 10%. E se você somar a porcentagem, é para dar, deixa eu ver, 50 com 25,75, com 15,90, com 10, 100. É para dar o 100%, que é o total de pessoas que foram pesquisadas. Observe que, olhando a porcentagem, dá de cara para ver que a maior parte dos eleitores são palmeirenses. Claro que pela frequência absoluta também, mas se os números for muito quebrado, for muito próximo, na porcentagem você tem uma ideia melhor. Por isso que quando a gente for ver vídeos sobre gráficos, muitos gráficos utilizam essa ideia de porcentagem. Certo? Pronto. Agora que a gente já viu o exemplo, a gente já pode jogar duro nas questões. Como eu falei, né? Matemática se aprende tentando. Vamos ver como esse assunto cai no Enem. Vamos lá? Temos aqui uma questão do Enem. No quadro a seguir, são informados os turnos que foram eleitos os prefeitos das capitais de todos os estados brasileiros em 2004. Então, está aqui, né, um quadro sobre os prefeitos de todas as capitais em 2004. E tem a pergunta aqui. Na região norte, a frequência relativa de eleição do prefeito do segundo turno foi aproximadamente. E as alternativas: A, 42,86, B, 44,44, C, 50%, letra D, 57,14%, ou item E, 57,69%. Com base no que a gente viu, recomendo que você pause o vídeo, tente resolver essa questão, depois dê play e segue comigo na resolução. Vamos lá? Coloquei ela aqui em miniatura, né? Para a gente não esquecer de nada. E sempre quando eu faço questão, primeira coisa, é bom lembrar o que a gente quer. Nesse caso, queremos saber na região norte a frequência relativa do segundo turno. Observe que ele pergunta na região norte. Isso é importante. E ele quer a frequência relativa do segundo turno. Frequência relativa do segundo turno na região norte. E o que temos para isso? Temos a tabela. É da tabela que a gente vai tirar essas informações. Ok? Vamos para a resolução. Ele quer frequência relativa, né? Frequência relativa é a frequência absoluta, ou seja, o número de casos, dividido pelo total. Então, veja se consegue compreender o raciocínio. A gente precisa da frequência absoluta, né? E precisa do total. Aí você pode dizer, o total são as 26 capitais, né? Tem 26 informações aqui, então a gente pode dizer que o total é 26. Mas espera aí, o que a pergunta quer? A pergunta quer saber na frequência relativa na região norte. Então, o total são as capitais da região norte, certo? E ele quer a frequência relativa do segundo turno. Então, se você contar aqui na tabelinha, a gente vai encontrar 7 na região norte. 7 cidades na região norte. Como? A gente tem Belém, a gente tem... deixa eu achar aqui na tabelinha. Tem que saber um pouquinho de geografia, viu? Vamos lá. Belém, a gente tem Boa Vista, em Roraima. A gente tem 2, né, por enquanto. Aqui não. Macapá, 3. Manaus, 4. Palmas, Tocantins, 5. Porto Velho, 6. Rio Branco, 7. Então, a gente tem as 7 capitais da região norte. Então, essa daqui vai ser o total.
e a gente quer a frequência relativa do segundo turno. E a gente vai ver dessas 7 quais foram para o segundo turno. Então, se você olhar aqui, ó, Belém foi para o segundo turno, uma. Quem mais da região norte? Daqui ninguém. Aí se você olhar aqui, Manaus, segundo turno, 2. Porto Velho, segundo turno, 3. Pronto, então a gente tem 3 do segundo turno. E como ele quer a frequência relativa, então a gente vai pegar o 3, que foi o número de casos, sobre o total, né, que é 7. Então é só fazer essa fração aqui, 3 sobre 7. Como as alternativas estavam em porcentagem, você vai dividir 3 por 7, que vai dar 0,4285, enfim. Multiplicando esse valor por 100 para chegar em porcentagem, você vai ter 42,86%. Lembra, 42,86% é aproximadamente o item A, né? 42,86. A gente mata essa questão. Então, o erro que você poderia ter nessa questão é contar todo mundo para dizer que ele é o total. Não. O total tem que estar relacionado à pergunta. Ele quer da região norte. Então, o total da região norte foi, né, 7. Tem as 7 capitais aqui da região norte. Ok? Vamos para mais uma. Daquela forma que a gente viu, só até o momento, só encontrei aquela questão mesmo de Enem. Mas tem outras parecidas. Por exemplo, essa daqui. Ó. Boliche é um jogo que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos disposto em uma formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. Então, a gente está falando sobre o jogo do boliche. A razão entre o total de vezes que um jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina seu desempenho. Então, ele diz que o desempenho do jogador é a razão entre o total de vezes que o jogador derruba e o total de jogadas. Aí ele fala, em uma disputa entre 5 jogadores foram obtidos os seguintes resultados. O primeiro jogador derrubou todos os pinos 50 vezes em 85 jogadas. O segundo jogador derrubou 40 vezes, né, todos os pinos em 65. O jogador 3 derrubou 20 vezes em 65 jogadas. O jogador 4, 30 vezes em 40. O jogador 5, 48 vezes em 90. E a gente vem para a pergunta. Qual desses jogadores apresentou o melhor desempenho? E aqui estão as alternativas. Item A1, item B2, item C3, item D4, item E5. Pode não parecer de cara porque não tem a tabelinha, mas se trata de uma frequência, né? Uma razão entre o número de pinos derrubados e o total de jogadas. Então, queremos saber qual teve o maior desempenho e temos essas informações, né? Que o jogador 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes ele jogou e em quantas jogadas. Vamos para a solução. Não tem escapatória essa questão, você vai ter que ver um por um e ver qual que teve o melhor desempenho. Então, o primeiro jogador, ele teve 50 em 85. Se você fizer essa divisão, você vai ter 0,59. O jogador 2 teve 40 em 65, fazendo essa divisão, você vai ter aproximadamente 0,62. O jogador 3 fez 20 em 65, então fazendo essa divisão, dá aproximadamente 0,31. O jogador 4 foi 30 em 4, fazendo essa divisão dá 0,75. E o jogador 5 fez 48 em 90. E fazendo essa divisão, você vai ter aproximadamente 0,53. Como ele quer o maior desempenho, qual que teve o maior resultado aqui? Se a gente fosse colocar em porcentagem, se fizesse a frequência relativa percentual, aqui multiplicando por 100 dá 59% de acerto, aqui é dar 62%, aqui é dar 31%, aqui é dar 75% e aqui é dar 53%. Então, o que teve o melhor desempenho foi o que teve o maior percentual de acerto. Esse, no caso, o jogador 4, que teria 75% de acerto. Então, na nossa questão, a gente vai ter o item D4. Sobre frequência assim direta, mais ou menos tem poucas questões, mas a gente vai ver muitas em gráfico. Só que como eu vou fazer um vídeo especial sobre análise de gráfico, eu vou deixar para a gente estudar essas outras de frequência absoluta e relativa junto com o assunto de gráfico, né? E esse também já está chegando nos 20 minutos, já está ficando um pouquinho longo esse vídeo, tá certo? Então até o próximo vídeo, se você gostou, dá aquele like e tchau, tchau, até o próximo.